paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a igreja que se encontra no bairro Pestano. Deus abençoe o pastor Natanael, que estendeu esse convite ao irmão Misael e aos demais irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos. Nesse exato momento eu estaria na escola bíblica, irmãos. É onde eu gosto de estar, é onde eu me preocupo estar. Mas eu decidi vir pregar, comuniquei ao irmão Diego, né? Porque o tema ele é um tema propício para a pregação e Deus tocou no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos esta palavra. Abra sua Bíblia em Oséias. Quero deixar adiantado, irmãos, que eu vou pular toda a parte introdutória. Não vai ser necessário depois do culto de Santa Ceia, a parte introdutória, narrativa de Oséias, e muita coisa que tem em Oséias eu decidi pular, porque o pastor Josué ele pregou muito bem e expôs muito bem a pregação, né, na Santa Ceia, no Agosto de Deus. E depois de observar bem a mensagem do pastor Josué e ele analisar diversos pontos do livro, e eu decidi pular a parte de introdução. Se houver, vai ser muito breve, e eu vou me ocupar onde Deus me colocou no coração de trabalhar. Abra sua Bíblia em Oséias 10, 12. Deus abençoe a irmã Marta. Deus abençoe a irmã Júlia. Deus abençoe também o seu esposo, o irmão Misael, um amigo meu. Deus o abençoe. Deus também abençoe os irmãos que estão na live assistindo. Eu sei que os irmãos devem estar em casa, e em casa os filhos correm, tem janta para fazer, a gente está tomando às vezes um chimarrão, assistindo a live. Mas se possível, irmãos que estão na live, puder ter um momento, né, de pelo menos os ouvidos estarem atentos à palavra, eu peço também reverência no seu lar. O tema é Até que Ele Venha. Esse é o tema proposto no Agosto de Deus. E o capítulo é o capítulo 10 e o versículo 12, que diz assim a palavra de Deus: Semeai para vós justiça, ceifai segundo misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha, e chova a justiça sobre vós. É tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha, e chova a justiça sobre vós. Tome seu assento e já continue com a sua Bíblia aberta e encontre aí já Oséias 4:6 para nós fazer essa pregação. Vão ser 3 pontos, tá? Vou pregar 3 pontos nessa palavra. E eu vou começar por Oséias 4:6, que é o meu ponto-chave. A minha proposta aqui, irmãos, essa noite, é falar sobre as consequências de não se conhecer a Deus, ou a ignorância do ser de Deus, de quem não conhece a Deus, de quem não tem um conhecimento sobre Cristo, o Espírito Santo, Deus. E quais são as consequências quando uma pessoa negligencia buscar a Deus, conhecer a Deus e ter uma comunhão verdadeira, piedosa, fervorosa na sua presença, uma vida santa, irmãos. Quero falar sobre isso, e para isso, abra sua Bíblia em Oséias 4:6. 4:6. O primeiro ponto aqui é destruição. A primeira consequência que acontece com as pessoas quando não se conhece a Deus
ela se autodestruir, ela se autodestrói. E se você for ver o texto de Oséias 4:6, o texto vai dizer assim: o meu povo foi destruído, ou está sendo destruído, porque lhe faltou conhecimento, ou porque não me conhece. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esquecesses da lei do teu Deus, também me esquecerei de teus filhos. Aqui está, irmãos, o naufrágio do povo de Israel. Aqui está, irmãos, o naufrágio do povo de Judá. Aqui está o naufrágio da igreja. Aqui está, irmãos, esse capítulo e versículo. Ele resume tudo que está acontecendo no livro de Oséias. O texto ele é bem claro, ele é bem simples de entender. O meu povo está sendo ou foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque este povo não quis me conhecer, e porque este povo não quis me conhecer, porque ele não quis ter uma relação comigo, ele está sendo destruído, e ele vai ser destruído, porque ele me rejeitou. O sacerdote rejeitou Deus, os levitas rejeitaram Deus, os reis rejeitaram Deus, a nação todinha rejeitou a Deus, e agora esta nação está sofrendo as consequências de destruição. A destruição está sendo gradativa, ela está aumentando, e cada vez que aumenta, o motivo é: vocês rejeitaram o conhecimento, vocês rejeitaram me conhecer, vocês estão me rejeitando, e por me rejeitar, vocês estão se autodestruindo, vocês estão se curvando a outros deuses, adorando outras imagens, vocês estão ofertando a ídolos coisas que eu repudio. E isso, irmãos, se enxerga nos nossos dias. Hoje, irmãos, neste século, a cristandade, ela está naufragando por falta de conhecimento da pessoa de Deus. E o pano de fundo de Oséias, ele é bem simples de entender, irmãos. A história de Oséias e de Gomer é bem simples de compreender. Israel está vivendo um declínio espiritual há 40 anos. Apostasia, iniquidade, esfriamento, idolatria. Deus e a sua palavra foram esquecidos. E o que temos no livro de Oséias? Temos ali o profeta Oséias casando-se com uma prostituta chamada Gomer. Deus manda ele se casar com Gomer. E aquele casamento é uma representação onde o povo, onde o profeta é Deus e Gomer é Israel. E o que Gomer faz, irmão Luan? Trai Oséias com seus amantes. E o que Israel faz? Trai Deus com outros deuses. Gomer comete prostituição física. Israel comete prostituição espiritual. E por causa disso, a destruição ocorre na nação. Por causa da falta de conhecimento de Deus, por rejeitar a Deus, a destruição está ocorrendo na nação. A mesma coisa está acontecendo hoje, irmãos. A mesma coisa está acontecendo hoje. Por falta de conhecimento de Deus, as igrejas estão se prostituindo, estão sendo infiéis, trocando Deus
e adorando a outros deuses. E por fazer isto, esta igreja está se perdendo. Esta igreja está se prostituindo. Irmãos, na década de 90, e isso eu retirei de um livro, uma jovem aluna do Dr. Sproul, um teólogo reformado, ela chegou até ele dizendo: doutor, eu estou muito triste porque o meu pastor, a cada domingo, parece que faz de tudo para esconder a verdadeira identidade de Deus à congregação. Parece que ele tem medo de revelar os atributos de Deus, com medo de amedrontar a congregação. Eu vou à igreja domingo após domingo, com o propósito de louvar, de adorar o Deus vivo e verdadeiro, mas tudo que eu encontro lá é uma caricatura barata de Deus. É um Deus inócuo, é um Deus que não infunde temor, é um Deus covarde, pequeno, diminuto, é um Deus que mais carece de misericórdia, mais carece de pena do que o soberano Deus das Escrituras. A causa da destruição da igreja hoje, do naufrágio da igreja hoje, é esse Deus que está sendo pregado, esse Deus minimizado, esse Deus diminuto, este Deus pequeno, anão frágil, que mais carece de ajuda, que mais carece de ser carregado, do que o soberano e santo Deus, do Deus Todo-Poderoso, que reina e governa de forma absoluta, que não perde o controle de nada, e nada acontece sem que Ele esteja ali, no controle absoluto e total de tudo, pelos séculos dos séculos. Por isso, irmãos, que está sendo notável um declínio da cristandade, está sendo notável a corrupção no meio evangélico, a desintegração. Você está vendo a destruição da chamada igreja moderna. A mesma está andando a passos largos para se tornar herética, para se tornar apóstata, para se tornar trono do diabo, sinagoga de Satanás. O que você tem visto hoje é um cristianismo sem entusiasmo, sem alegria, sem fé, sem vício, sem força. Um cristianismo doente, débil, incompleto, fraco. O que se vê hoje é um cristianismo moderno, de heresias, de blasfêmias e absurdos em nome de Deus. E você vê um contingente carnal de pessoas enchendo o templo com o nome de igreja. Mas são pessoas que estão sofrendo com o pecado. São pessoas que estão envolvidas em escândalos carnais, mundanos. Eu concordo com C.S. Lewis quando ele escreve no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que o termo cristão perderia o seu real significado e testemunho com o passar do tempo. Hoje qualquer um se diz cristão, mas a vida em si que ele leva não é de um verdadeiro cristão simples e puro. Talvez, e eu tenho completa razão no que eu vou dizer agora, o cristianismo que estamos vivendo hoje é o mais débil, o mais fraco, o mais frágil de todos os tempos, onde um membro da igreja moderna não consegue orar 20 minutos, não consegue ter conhecimento sequer do Novo Testamento, aonde esse mesmo crente não consegue dominar, frear os desejos da sua carne. Diferentemente, irmãos, da igreja primitiva, que era mastigada por leões, que tinham a sua cabeça
decapitada, eram queimados, mas tinham um cristianismo robusto, viril, forte. Pessoas que oravam 1, 2, 4 horas a fios. Pessoas que se santificavam não só na sua vida devocional, mas santificavam a sua casa, o seu emprego, o seu vestuário, os seus filhos, o seu casamento. Eram santos. Eles eram santos. O cristianismo de hoje é descaracterizado, é sofrível, depreciativo, anêmico, híbrido, diluído, sincrético, horroroso, horroroso. Cristão que vive em contínua derrota para o pecado, que vive em lascívia, na masturbação, na prostituição, na pornografia, na cobiça, na avareza, na soberba, na ganância, na superficialidade, na espiritualidade fraca, na comunhão com Deus barata, fútil, frouxa. É uma fé pentecostal, irmãos, moderna, histérica, baderneira, emocionalista. E qual é a causa disso, irmãos? Por que está tão debilitado o cristianismo de hoje? Qual é o motivo desse câncer estar tão forte na igreja? Um dos grandes motivos, e o certeiro, é a falta de conhecimento de Deus. A falta de saber que Deus é santo, onipotente, onisciente, onipresente, justo. É um Deus que se ira todos os dias. Um Deus infinito, pessoal. Um Deus a qual nós iremos prestar conta um dia de tudo o que fizemos, de todos os atos, quer oculto, quer na luz. Deus vai trazer à tona. E por não se conhecer a Deus, por não ter uma breve noção de quem Deus é que se vê um cristianismo e uma igreja moderna tão fraca, tão inútil, tão despreparada, tão anêmica. É porque se não se conhece os atributos de Deus, e esses mesmos atributos sumiram dos púlpitos. Não sabemos mais quem Deus é, não sabemos qual é a sua essência, o seu caráter, o seu temperamento, a sua personalidade. E por não conhecer quem Deus é, por não conhecer a natureza de Deus, a santidade de Deus, não podemos compreender o Evangelho, não podemos compreender a mensagem da cruz, não podemos compreender a depravação radical, total do homem e a vida piedosa que ele deve ter na graça. E não podemos compreender porque não conhecemos a Deus. Como você vai crer, professar fé em quem você não conhece? A pessoa que você faz questão de não ter comunhão. É controverso, irmãos, é paradoxal, é malabarístico. Não se pode fazer isso. E isso tem sido a causa do declínio. E é exatamente isso que eu quero discorrer aqui. E estou discorrendo nesse primeiro tópico, destruição. A ignorância. O que a ignorância, a falta de conhecimento de Deus, pode causar a uma igreja. E está causando esta igreja. E a mesma causou ao povo de Israel. Vai ser algo individual, irmãos. Cada um de nós vai ter que se autoanalisar, perceber, ser sensíveis, humildes e perceber que talvez estamos falhando em conhecer a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios 29, 18, por favor, irmãos.
Tópico 2. Corromper. 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 Provérbios 20, 18 diz assim a palavra de Deus: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Mantenha sua Bíblia aberta. A palavra profecia aqui no hebraico significa visão ou revelação. É mais ou menos assim: não havendo visão, o povo se corrompe. Não havendo visão, o povo se perde. Ou não havendo revelação, o povo se destrói. Repito, a palavra profecia no hebraico significa kazon. Ela quer dizer visão ou revelação. Não havendo visão ou revelação, o povo se corrompe. Não havendo visão ou revelação, o povo se destrói. Você tem notado uma corrupção no meio evangélico? Você tem notado uma corrupção do gênero humano? Você tem notado uma corrupção na família cristã? Uma corrupção nos ministérios evangélicos? Uma corrupção no pastorado? Uma corrupção nos casamentos? Uma corrupção na juventude cristã? Uma juventude cristã que está se corrompendo? Você tem notado isto? Qual é a causa disso? Não havendo profecia, não havendo visão, não havendo revelação, o povo se corrompe. Não havendo visão de Deus, não havendo revelação de quem Deus é, o povo se corrompe. A igreja se corrompe. O púlpito se corrompe. O corpo se corrompe. A mente se corrompe. O casamento cristão se corrompe. E a vida cristã se corrompe. Se não houver visão de Deus, de quem Deus é, a pessoa se corrompe. Isaías, enquanto não teve uma visão, uma revelação de quem Deus é, ele continuava indiferente. Mas quando ele teve uma revelação de quem Deus é, quando ele teve uma visão da glória de Deus, da majestade de Deus, da grandeza de Deus, quando ele percebeu que Deus era santo, santo e santo, foi naquele momento que Isaías mudou. Ele percebeu as suas misérias, o quão grave eram os seus pecados e quão impuro ele era. A palavra no hebraico para corromper, não havendo profecia, o povo se corrompe. Para corromper significa depravar, perverter. Depravar, perverter. O povo se deprava, não havendo visão, revelação de quem Deus é, da pessoa de Deus, não havendo conhecimento dos atributos de Deus, da pessoa de Deus, o povo se deprava. Por que, irmão Luan? Falta de conhecimento de Deus. Falta de conhecimento de Deus deprava o homem, deprava a igreja, perverte a igreja, perverte a mente, deprava a mente. Porque há um padrão moral, porque há um Deus, há um padrão moral para o homem, éticas e leis, porque existe um Deus. E se não se conhece a Deus,
o homem vive em uma depravação total, insaciável. O homem se autodestrói. O homem se autodestrói. O significado de corromper no hebraico, ele também dá a ideia de deixar à solta. Deixar à solta. Não havendo conhecimento de quem Deus é, da pessoa de Deus, porque rejeitaram a Deus, não querem conhecer a Deus, o povo fica sem baliza, o povo fica sem regras, o povo fica à solta, escancarado, sem rédeas, sem limites, sem freios. Quando um homem, uma igreja, um cristão, um ministério, uma chamada não detém o conhecimento de Deus, ele se corrompe, ele se perverte, ele se deprava, ele fica à solta. Você pode até por um momento não estar à solta fisicamente, moralmente no sentido explícito, físico, mas hoje as mentes estão à solta, os pensamentos estão à solta, o juízo está à solta, as emoções estão à flor da pele, à solta. São emoções, pensamentos depravados, vulgares, imorais, sem rédeas. São mentes viciosas, viciadas, corações pervertidos. E qual é a causa, irmão Luan, dessa corrupção devastadora? Falta de conhecimento de Deus. O meu povo é destruído, ou está sendo destruído, ele se perde, o meu povo se corrompe, o meu povo está solta. Falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento de Deus. Por que você acha, irmãos, que há um pecar desenfreado e ninguém mais fica em disciplina? Por que, irmão, tu acha disso aí, irmãos, que há um pecado? A gente sabe de cada coisa, irmãos, e ninguém mais pega a disciplina. Disciplina não existe mais na igreja. Porque dentro da igreja, nos chamados círculos evangélicos, há pecado. Porque você vê encontros, retiros e em igrejas, gravidez entre os solteiros, no namoro, fornicação dentro do corpo de Cristo, adultério, divórcios, bebidas e heresias dentro da igreja. Por que você vê isso acontecer? Por que você fica sabendo disso dentro da igreja? Por que há um pecar desenfreado? Por que há imoralidade? Por que há divórcios? Por quê? Porque não havendo profecia, não havendo visão, revelação de quem Deus é, da pessoa de Deus. Se Deus não se manifestar, irmãos, a igreja vai se destruir. Esta igreja moderna vai se destruir. As pessoas que estão inseridas no círculo religioso vão se destruir. O pecado vai achar elas, e o pecado vai destruir elas, e elas serão esmagadas pelo pecado, porque não conhecem a Deus, não têm visão de Deus. Elas se corromperão, se perverterão, serão maliciosas, perversas, mundanas. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios. Quem está me ouvindo em casa, fique em paz, irmãos. Fique em paz. Fique em paz. E escute. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. É dura? É. Mas é de vida eterna. 2 Coríntios 15:34. E aqui eu entro para o último tema, terceiro tópico. Falta de temor de Deus. Quais são as consequências de não se conhecer a Deus? Destruição,
corrupção e falta de temor de Deus. Eu tinha, na verdade, 7 tópicos. Eu cortei por causa do tempo. Trouxe só 3, tá, irmãos? 2 Coríntios 15:34 diz assim. Primeira? Não tem 15? Então é a primeira, então, irmão. Então é a 1 Coríntios. É verdade, irmãos. Na Santos Dumont também era primeiro e eu não corrigi no PDF de novo. 1 Coríntios 15:34. E vê se está correto aí, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: recuperem o bom senso. É isso aí? Recuperem o bom senso e parem de pecar, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha vossa. Digo isto para a vergonha vossa. Na versão NVT diz assim, ó: alguns de vocês, versão NVT, nova versão transformadora, diz assim: alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Irmãos, Paulo está escrevendo aos Coríntios e estava havendo ali um pecar desenfreado. Alguns estavam duvidando da ressurreição. Alguns agnósticos estavam infiltrados dentro da igreja e levando algumas pessoas nécias a tropeçar. E parte da igreja de Corinto estava pecando, se corrompendo. E Paulo vai dizer para eles: recuperem o bom senso. Em outras palavras, volte ao primeiro amor. Parem de pecar. Por que o povo está pecando? Falta de conhecimento de Deus, diz Paulo. Olha que revelação profunda, irmãos. De modo individual, está havendo um pecar desenfreado dentro da igreja por falta de conhecer a Deus. O mínimo, alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. E quando não se conhece a Deus, não se tem temor de Deus. Esse é meu tópico: falta de temor de Deus. Quando não se conhece a Deus, não há na pessoa temor de Deus. E quando não se tem temor, não se tem medo de pecar. Não há uma barreira. A pessoa fica à solta, ela se corrompe. Porque o que restringe eu e você de pecar? Já pensou isso aí já, irmãos? O que restringe eu e você de fazer uma besteira? O que restringe eu e você de ser vencido pela tentação? De estar entrelaçado na lambança? O que é? Temor a Deus. O temor a Deus. E esse cristianismo moderno não tem temor a Deus. É um cristianismo irreverente, frios, indiferentes, aonde não há temor mais em pecar. Não há mais a diferença entre vir para um culto santo em santidade do que ir para um prostíbulo, para um bar, para um clube, para uma festa, para um estádio de futebol. Não há mais diferença. A pessoa mais não consegue mais discernir a diferença de um bar para uma igreja. Ela acha que tudo é normal, tudo está normal. Falta de temor de Deus. E se não há temor de Deus, não há temor em pôr uma vestimenta sexual, irmãos. Não há temor em assistir uma série ou um filme indecente na televisão. Não há temor em tocar na namorada. Não há temor em pronunciar uma palavra torpe. Não há temor em vagar pelos pensamentos lascívios. E por que não há temor? Porque não se conhece a Deus. Não se conhece a santidade de Deus, a justiça de Deus, o caráter moral de Deus e a beleza do seu ser. E a igreja moderna, o Brasil, o povo daqui só vai parar de pecar,
só vai parar de estar na lambança do pecado quando ele compreender, a igreja compreender que Deus é santo, que Deus ele é santo, santo, santo. 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu, o Senhor, Deus, sou santo. Hebreus 12,14: sem santidade, separação, sem mancha, ninguém vai ver a Deus, ninguém verá a Deus. Todo pecado que cometemos é uma ofensa a Deus, contra Deus. É Deus quem é ofendido, é o Espírito Santo que é ofendido, é Cristo que é ofendido, é a santidade de Deus que é atacada, que é ofendida, é a justiça de Deus, as leis de Deus que são infringidas. E eu digo, para encerrar, tema a Deus, igreja, tema a Deus. Há uma carta, me faltou na memória só que igreja é, das igrejas da Ásia, mas fala assim: ainda há em ti um restante que não morreu, ainda há em ti uma parte do teu corpo que não morreu ainda. Pega essa oportunidade que você não morreu ainda no pecado, vê aonde tu tropeçou. Em Êxodo diz que aquele que peca, o pecado há de achar ele. Você pode esconder de mim, do pastor, pode esconder de todo mundo, mas do Deus onisciente ninguém se esconde. Você sabia que você nunca está sozinho? Dentro de casa não está sozinho, no carro não está só, na pizzaria, na lancheria, no colégio, na faculdade, em nenhum lugar você está só. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sonda todos os pensamentos ao mesmo tempo. E Ele conhece o coração de cada um ao mesmo tempo, sem se perder, sem falhar, sem erro. Ele conhece todos. E só de saber que Deus é onisciente, onipresente e onipotente, só isso já deveria nos refrear. Porque Davi disse: aonde irei eu, e aonde eu me ausentarei da tua presença? Se eu for aqui, aqui ou lá, tu vai estar, tu vai estar. Deus está vendo tudo, irmãos, tudinho. Tema a Deus, tema a Deus. Isso aqui é um particular meu, que eu vou falar agora. Isso aqui é para os meus companheiros de ministério, que pregam no altar, que pregam a palavra de Deus. Eu também sou ministrado por você, irmão. Eu me sento para ouvir você. Eu tenho algo para dizer para você, como um arauto de Deus, como uma flecha para atirar no arco com precisão, como um jovem que teme a Deus, como um jovem que estuda, que lê, se consagra, se dedica. Deus não é esse Papai Noel que você tem pregado. Deus não é esse Santa Claus que você tem pregado. Deus não é esse fanfarrão vestido de vermelho que grita ho, 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 que você tem pregado. Deus não é esse ser limitado que você tem pregado, que você tem anunciado, que está para despachar demanda humana, despachar bênçãos. Deus é soberano, triuno, onipotente, infinito, eterno. Pregue Deus corretamente. Pare de pregar errado. Pare de pregar esse Deus frouxo, sem cinto. Deus que só despacha bênção. Um Deus diminuto, anêmico, um anão de jardim. Um Deus que carece de ser carregado. Parece até uma imagem de gesso que tem que carregar Deus. Deus é soberano.
E perto de Deus, somos um pedaço de barro. E Isaías diz: quem é o pedaço de barro? Para dizer para Deus: o que fazes? O que fazes? O que estás fazendo? Deus é soberano, absolutamente soberano. Deus não dá satisfação para ninguém do que Ele faz e opera, do que Ele realiza. O Deus das Escrituras é santo, poderoso, assentado em um alto sublime trono, cuja a sua vestimenta tapa os umbrais. Ele é todo poderoso. E eu digo, meus companheiros de ministérios, preguem Deus. Sabe qual é? O que está acontecendo contigo? Porque está pregando um Deus diminuto? Falta de escola bíblica. Vai estudar, vai ler, vai se ocupar. Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, dos ensinos. Fazendo isso, cuidando da doutrina, dos ensinos, te salvarás. Te salvarás, não somente te salvarás, salvarás também os que te ouvem. Pare de pregar esse Deus. Irmãos, para encerrar, porque eu já foi, irmãos. Não é fácil pregar isso, irmãos. Mas os irmãos estavam no culto aqui quando a irmã dele pregou e me entregou uma profecia bem ali. Eu estava sempre sentadinho ali. Quem lembra? O senhor lembra das pessoas na Trael? Quando a irmã dele vem aqui e pregou Salmos 12? Eu me lembro, irmãos. Eu estava bem para baixo aquele dia. Ela falou assim: irmão Lua, faz um tempinho já, mas eu não me esqueço. Não me esqueço, porque era algo particular. Ela disse: Deus vai te dar mensagens, irmão Lua. E vai te revelar mensagens. Isso aqui é uma mensagem poderosa, irmãos. Isso aqui tu não vai ver outro pregar aqui. E as pessoas vão te escantear por causa disso. As pessoas não vão querer tua amizade, não vão querer ser teu companheiro. E eu estou nem aí, irmãos. Eu estou pouco me lixando. Essa é a verdade, irmão. Eu estou pouco me lixando, irmãos. Eu ando com Deus. Eu ando com Deus. Enquanto Deus me dá esse tipo de mensagem, eu vou pregar, irmãos. De vez em quando, mas eu vou pregar. Se a ideia de me dar espaço, não estou dizendo que aqui que mais me dá espaço, é tentar me oprimir ou me reprimir por causa das mensagens, cada vez que me der eu vou pregar. Eu não vou mudar, irmãos. Eu não consigo pregar de outro jeito, irmãos, de outra forma, de outra maneira. Não sai. Esse Deus de amorzinho, dodói, eu não consigo pregar, irmãos. Não sai, irmãos. E para pregar isso aqui, irmãos, eu pensei muito. Eu entrei aqui em silêncio, me sentei aqui pensando: será que é isso aí mesmo? Será que, sabe? Será que as pessoas me compreendem quando eu estou pregando? Que eu sou um mensageiro. Eu não sou daqui, irmãos, eu sou do céu, irmãos. Eu vou para o céu, irmãos. Eu quero ir para o céu, irmãos. Eu quero ir para o céu, eu vou para o céu, irmãos. Eu vou para o céu, irmãos. Eu vou para o céu, irmãos. Daniel 11:32 para encerrar, irmãos. Vamos lá. A irmã Marta gosta quando eu troco a versão, né, irmã Marta? Então agora vamos trocar em 4 versões agora, irmãos. Vai deixar bem fixado isso aqui, irmãos, tá? Bem pregado. Para outro irmão não vir querer despregar. Vou deixar bem pregado. Vou bater com a marreta, não com o martelo, irmãos. Vou deixar bem pregado. Daniel 11:32. Pode achar aí, irmãos. Tem pressa. Daniel 11:32. Antes de Oséias. Aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas, note isso, irmãos. Note esse detalhe. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Vou trocar a versão agora aqui, NVI. Mas o povo que conhece a Deus
resistirá com firmeza. Resistirá com firmeza. Outra versão, NAA. Mas o povo que conhece seu Deus se torna forte e firme. Forte e firme. Versão NVT. Mas aqueles que conhecem a Deus serão fortes e resistirão. Mas aqueles que conhecem o seu Deus serão fortes e resistirão. Almeida Revista Atualizada. Mas o povo que se conhece a Deus se torna forte e ativo. Para quem não sabe, esse capítulo e versículo, ele é escatológico. O que é escatologia, irmão Luan? Coisas que irão acontecer no futuro. Coisas que brevemente irão acontecer. Ou seja, sinais ou acontecimento dos últimos tempos. E Daniel está sendo enfático aqui em dizer: somente aqueles que conhecem a Deus, o povo que conhece a Deus nos últimos tempos, eles resistirão, eles irão se esforçar e farão proezas. Eles irão resistir e com firmeza. Eles serão fortes e firmes. Eles serão fortes e resistirão. Eles se tornarão fortes e ativos dentro do reino. Se você, irmãos, está há anos na igreja, sem progresso espiritual, não há progresso na sua vida, você já olhou e... Eu estou há algum tempo na igreja, irmão, e não há progresso na minha vida. Parece que nada muda. O meu cristianismo realmente, com essa mensagem, ele está bem fraquinho mesmo. Está bem anêmico, está bem debilitado, doente. E se você está na igreja há anos, sem progresso espiritual, sem conhecimento raso das Escrituras, e pouca transformação de vida, é tempo de se quebrantar a Deus, diante de Deus. Abra o seu coração. Leia a Bíblia com humildade e peça ao Espírito Santo de Deus para quebrar a dureza do seu coração. Arrependa-se da indiferença. Busque o verdadeiro temor ao Senhor, pois essa é a única chance de experimentar uma mudança genuína e duradoura. Oséias 14:9, ali é bem claro o fim do livro de Oséias, o apelo final. Quem é sábio, Oséias 14:9, é o último versículo. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Os transgressores nele cairão. E aqui acabou. Vamos voltar para o versículo do tema da campanha. 10:12. Então eu disse, quem disse? Deus. Semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha. Todavia, arastes malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiaste nos vasos, carros e na multidão dos vossos valentes. Porque entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as suas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel. No dia da guerra, as mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vos fará Betel,
por causa da vossa malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel totalmente destruído. Deus disse para eles, para Israel: eu pedi para vocês, eu implorei para vocês plantar a justiça para ceifar a misericórdia, lavrar o campo, porque era tempo de buscar ao Senhor até que Ele viesse. Mas vocês não fizeram nada disso. Foi só malícia, corrupção, depravação, devassidão. E aqui eu encerro, irmãos. Aqui está encerrado. Versão NVT. Arem um solo endurecido do seu coração. Essa é a versão correta que seria para o termo. Arem um solo. Deus não está falando de uma terra ali, terra mesmo. Deus está falando do coração de Israel. Arem um coração de vocês, porque é tempo de chuva de salvação. Deus quer salvar, irmãos. Deus quer salvar. É tempo de buscar Ele.